Nós vamos ler Filipenses 3. Todos acharam? Bem? Nós vamos ler o versículo 12, o 13 e o 14. Paulo escreve aos Filipenses, e nesse texto aqui ele está falando a respeito de 5 lições de sabedoria. Então ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu já venho ministrando algumas semanas em cima de Filipenses capítulo 3. E o texto da mensagem que nós estamos ministrando é Filipenses 3, do versículo 1 ao versículo de número 21. Como eu já li muitas vezes esse texto com a igreja, hoje nós fizemos opção por ler apenas alguns versículos. Amém? E o tema da mensagem de hoje está voltado para essas frases: 5 lições de sabedoria, 5 chamados à transformação espiritual, 5 virtudes do cristão autêntico e 5 passos para o crescimento espiritual. Então nós já compartilhamos com vocês a respeito de 4 lições significativas desse texto. Falamos a respeito da primeira lição, que fala de insatisfação no desejo de querer buscar mais, porque Deus tem muito mais para nos dar. Depois, em segundo lugar, a segunda lição que nós compartilhamos com vocês fala de devoção. Paulo nos escreve aqui dizendo que ele era um homem que fazia. Ele era um homem que colocou a sua vida na mão de Deus para servi-lo com alegria e determinação no seu coração. Paulo, nas suas decisões, procurava agradar o coração de Deus. Em terceiro lugar, nós falamos sobre terceira lição que Paulo nos ensina aqui a respeito de direção. Paulo disse no versículo 13, na parte C de Filipenses 3, que ele tinha uma direção, e a direção era se esquecer das coisas que para trás ficavam. Amém? A quarta lição que a gente dividiu com os irmãos está voltada para a palavra determinação. Paulo era um homem determinado e ele vai nos ensinar aqui que é para frente que se anda. Por isso Deus te trouxe aqui para que você toque a tua vida para frente. Amém? E em quinto lugar, eu já falei um pouquinho sobre essa quinta lição, que está voltada para a palavra disciplina.
Pois no versículo 14, 15 e 16, Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, algumas palavras que a gente vai pensar aqui desses versículos é que Paulo fala: prossigo, chegamos, andemos nas mesmas regras, sintamos. Então, Paulo está dizendo aqui que ele era um homem disciplinado. E onde não existe disciplina, existe uma verdadeira bagunça, né? O nosso Deus é um Deus que coloca regras diante de nós, e nós podemos ser desclassificados por não ter cumprido as regras. Então o Espírito Santo nos traz aqui para dizer que deve haver disciplina em nossa vida cristã, que quem tem alvos de Deus deve ter também disciplina para alcançá-los. Eu tenho muitos alvos a alcançar. Quem tem alvos para alcançar aqui? Então, se você quer alcançar esses alvos, você tem que impor disciplina sobre a sua vida. Pois lá em 1 Coríntios 9, 24 está escrito assim: o mesmo Paulo escreve aos irmãos de Corinto: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser desqualificado para a obra de Deus. 1 Coríntios 9, 24, 25, 26 e 27. Então, quando Paulo está falando aqui a respeito de disciplina, Paulo está retratando a sua vida baseada e voltada para a vida de um atleta. Então ele está dizendo aqui que para ser vencedor, o atleta precisa treinar diligentemente e até mesmo se submeter a certos sacrifícios. Então o Espírito Santo nos traz aqui nessa noite dizendo que nós temos que ter metas, propósitos e disciplina para alcançar os objetivos da vida. Então na corrida da vida é importante saber antecipadamente aonde desejamos chegar e lutar para alcançar o alvo estabelecido. Então, irmãos, para a gente finalizar essa ministração aqui, eu compartilhei com os irmãos, dentro daquilo que Paulo nos ensinou, que para sermos pessoas disciplinadas, precisamos estabelecer metas. Quais são as metas da sua vida? Quais são os seus propósitos? Como você chegou aonde você chegou?
aonde você está e aonde você pretende chegar. E o que você fará para chegar aonde você pretende chegar. Então, para a gente desenvolver uma vida voltada para a disciplina, nós temos que, então, elaborar algumas metas. Eu, então, elaborei 10 metas e compartilhei 3 metas com vocês e vamos ver se hoje eu consigo compartilhar as demais que eu não compartilhei ainda. Então, eu já falei a respeito de que a primeira meta voltada para a disciplina é o autocontrole. Quem quiser liderar pessoas, em primeiro lugar, precisa ser líder de si mesmo. Tem que ter autocontrole. As coisas que vêm de fora não podem colocar em desordem as coisas que foram alinhadas por dentro. Amém? Procure buscar na palavra reservas. Procure buscar na palavra coisas que serão determinantes em tempos difíceis. Pois aquilo que a gente multiplicou e que a gente depositou dentro de nós, nos dará base para enfrentar as coisas que vêm de fora e sopram contra a nossa vida. Mas se nós colocarmos as reservas certas dentro de nós, nós vamos permanecer firme, porque maior é o que está em nós do que as coisas que sopram de fora para dentro de nós, as coisas que sopram pelos ventos deste mundo, desse planeta chamado Terra. Amém? Então, em segundo lugar, nós falamos que precisamos priorizar as coisas espirituais. É fundamental a priorização das coisas espirituais. A disciplina nos ajuda a priorizar as coisas espirituais sobre, ou seja, acima dos prazeres passageiros desse mundo. Não viva só de momentos, mas sirva a Deus de todo o teu coração. Amém? Em terceiro lugar, eu compartilhei com vocês a respeito da terceira meta. A terceira meta é ter regularidade na oração e na leitura bíblica. Eu compartilhei com os irmãos que a igreja é a águia de Deus. E a águia tem 2 asas. Deus quer que a gente desenvolva uma espiritualidade voltada para a imagem pujante, brilhante, impactante da águia. E se a águia, ela tem 2 asas para poder voar, a Bíblia nos ensina que nós precisamos de 2 coisas para que a gente possa dar o voo da águia. E Pedro nos ensina na sua carta que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Porque quem busca a graça sem conhecimento acaba se tornando um fanático. E quem busca conhecimento sem graça acaba se tornando uma pessoa fria, acaba se tornando uma pessoa que
ainda que se sinta gigante no saber, acaba se transformando num anão na área da graça. Então, nós precisamos ter um desenvolvimento espiritual que nos leve a um equilíbrio. Graça a gente alcança através do quê? Da oração, através da busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a graça significa colocar a boca no pó, significa se curvar diante de Deus e dizer: Deus, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E quando a graça de Deus vir sobre a nossa vida, Deus vai sacudir o nosso coração e vai derramar poder, Deus vai derramar graça e glória sobre nós. Mas esse poder, essa glória, essa graça precisarão do acompanhamento do conhecimento, para que a gente use o poder de Deus com o conhecimento. Amém? Então, da mesma forma que a águia deve ter cada uma das suas duas asas que ela tem no mesmo tamanho, você deve buscar o conhecimento e a graça na mesma medida. Conhecimento sem graça nos transforma em pessoas formalistas. E graça sem conhecimento nos transforma em pessoas fanáticas. Deus não quer que você seja um fanático, Deus não quer que você seja um formalista, Deus quer que você seja uma bênção. Portanto, enchei-vos da graça e do conhecimento, então você dará o voo da águia. Vai se cumprir Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então agora eu vou falar de coisas que eu não falei. Amém? Se você quer ser uma pessoa disciplinada, se você quer ser um vencedor, se você quer correr de tal forma que você alcance os alvos que você planejou, se ainda que você saiu atrás, você quer chegar na frente, a quarta meta que eu elaborei aqui e quero dividir com você é que é importantíssimo que você desenvolva na sua vida a submissão à autoridade espiritual. Então, a quarta meta que eu elaborei aqui é que nós devemos desenvolver a submissão à autoridade espiritual. Então, irmãos, a disciplina, ela envolve submeter-se à autoridade espiritual estabelecida por Deus em nossas vidas, como líderes da igreja e mentores espirituais. Em qualquer lugar que Deus te colocar, procure saber quem Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Porque só vai ganhar autoridade as pessoas que se submeteram às autoridades. A Bíblia vai dizer que Deus enterra homens, mas Deus não enterra sonhos.
Você nasceu porque Deus tem um plano para a tua vida. Toda vez que Deus tem um plano, Deus faz nascer uma criança. Você nasceu porque existe um sonho, que através de você, Deus vai transformar esse sonho em realidade. Vai transformar esse sonho numa coisa real, numa coisa palpável. Numa coisa que todo mundo vê, que todo mundo sente. Que todo mundo pode se alimentar disso, ser ajudado por isso. Então Deus enterra homens, mas Deus não enterra sonhos. Quando Moisés é enterrado, Deus levanta Josué. Não te mandei eu, não te pasme, nem te espantes. Deus faz um chamado a Josué, que vai implicar em que ele seja a continuação do ministério pujante, brilhante, impactante de Moisés. Você foi chamado por Deus para ser um continuador, para ser uma continuadora. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto será cortada e lançada fora, mas toda vara em mim que dá fruto será limpada para que dê mais fruto. O que são os galhos diante de uma árvore? Os galhos são a continuação. Você é algo continuador. Deus te plantou nessa igreja para você continuar a fazer a obra maravilhosa que Jesus Cristo fez, porque você está ligado à videira que é Cristo. Amém? E essa é a credencial de quem está ligado à videira que é Cristo. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Você foi plantado por Deus para dar fruto. Você foi ligado a Jesus para ser a continuação de uma árvore que dá muito fruto. Nós somos a continuação de algo tremendo, de algo maravilhoso. Então Josué, ele vai dar prosseguimento, ele vai continuar a obra que até ali Moisés levou com tanto brilhantismo. Porque hoje se fala muito de prateleiras, né? Quando você vai tentar mensurar o tamanho de alguém, você coloca o sarrafo lá em cima. É uma frase muito usada hoje, no meio futebolístico. Olha o sarrafo da técnica, da raça, da garra, do comprometimento, da atenção. Ele está lá em cima. E se alguém quer ser vencedor, tem que procurar subir nos lugares altos. Então, se você procurar saber quem é o servo mais extraordinário de todos os tempos, você tem que colocar cada um nas suas prateleiras adequadas. E eu diria aqui que o Moisés está provavelmente numa das prateleiras mais altas dos heróis da fé. Por isso que Deus disse para Josué:
não te mandei eu? Não temas, porque eu te esforço. Então, o mesmo Deus que disse para Josué, diante desse desafio, para ele não temer nem se espantar, porque era Deus quem o esforçava, era Deus quem o ajudava. Deus também disse para você, não temas. Deus também disse para você, não te espantes, eu te ajudo. Eu direciono sobre você a minha bênção. E aí nós vamos encontrar na palavra Elias se apresentando diante de Deus e pedindo até a morte. E Deus não vai atender o pedido de Elias. Elias está achando que chegou o ponto final da sua jornada, chegou o ponto final da sua corrida cristã no planeta Terra. Elias, após enfrentar exércitos enormes, Elias vai fraquejar diante de uma mulher. E Deus vai nos ensinar que todo líder, por mais forte que seja, ele tem os pés de barro. Distante de Deus, nós não conseguimos construir nada. A gente só pode porque a nossa vida está voltada para uma frase histórica, pujante, brilhante, impactante de Paulo. Paulo dizia que ele só podia porque ele alicerçou a sua vida em tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus. Por isso ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que a Bíblia, ela nos traz ministrações que são verdadeiros chacoalhões para a nossa vida. Por isso que está escrito, quem está em pé, olhe para que não caia. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então não existe não existiu, não existe e não existirá nenhum culto que eu presenciei, que eu estou presenciando e que eu irei presenciar, que a palavra de Deus não vai me confrontar. Nós somos confrontados todo dia pela palavra. Por isso que nós amamos a palavra. A palavra chacoalha a vida da gente. Amém? A palavra, ela entra na divisão da alma e do espírito. Amém? A palavra sacode o nosso coração. A palavra é como o pão que mata a nossa fome. A palavra é como a água que inunda o coração do sedento. É a água que dessedenta o sedento. Amém? E a Bíblia vai dizer que Elias vai temer diante de uma mulher. E colocando os olhos muito firmemente naquela mulher, nas palavras daquela mulher,
Ele deixou de olhar para aquilo que Deus tinha depositado dentro dele. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes, diante de uma situação gigante que se levanta para destruir a nossa vida, diante de uma situação terrível que se desdobrou diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, às vezes, muitas vezes, nós nos abatemos e achamos que aquele é o momento final da nossa vida. Mas aí vem Deus e nos chacoalha com a sua palavra e enche o nosso coração de esperança e de alegria, e diz para nós que este não é o fim, e diz para nós que não chegou a hora de você fechar o livro, mas chegou a hora de você mudar a página, porque Deus tem um capítulo novo de glória, de bênção, de vitória e de poder para a tua vida, em nome de Jesus. E Deus vai até Elias e diz: Elias, ainda existe azeite na tua botija. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que ainda existe azeite na tua botija. Que Ele colocou reservas no seu coração, que vão te alimentar nesse momento difícil. É verdade sim que Satanás quis destruir a sua vida, nesse processo que se desdobrou diante de você, mas Deus disse não. Deus disse não a Satanás. Deus disse não aos demônios, às obras das trevas, aos projetos malignos. E depois que Deus determinou a palavra, para que aqueles que tramam contra a tua vida batam em retirada, Ele diz para você: eu nunca te deixei, jamais te abandonei, sou contigo todos os dias da tua vida, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que cria, todavia eu nunca me esquecerei de ti, eu sou um amigo na solidão, diz o Senhor. E Elias se levanta e retorna para o lugar que ele jamais deveria ter deixado. Irmãos, nos momentos de aflição, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nos momentos de aflição, nós não podemos ouvir a voz das nossas emoções. Primeira coisa que Elias fez quando veio aquela palavra de maldição, aquela palavra de morte, é que ele abandonou o seu moço, ele abandonou o moço que ele estava discipulando. Nos momentos difíceis, não se afaste das pessoas que estão próximas de você. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nos momentos difíceis, não se isole. Elias se isolou. Nos momentos difíceis, não se dê por vencido. A Bíblia diz que Elias se deu por vencido. A Bíblia diz que Elias desmoronou, se jogou debaixo de um zimbro, pediu a morte. Depois, Elias vai se emburacar. Ele entra numa caverna. O que é uma caverna? A caverna é um buraco na rocha. Ele se emburacou, ele se encavernou.
Mas quando a gente tem um compromisso com Deus, Deus vai nos buscar nos lugares mais distantes. Deus vai nos buscar nos buracos mais profundos. Deus vai nos buscar nas cavernas mais escuras. E Deus traz para nós um momento de refrigério. Deus traz para nós um momento de reflexão. E Deus traz para nós a mensagem de que Ele continua sendo o nosso Deus e que nós continuamos a ser filhos dEle. E que muito mais que vencedor, Ele traz uma mensagem que Ele levantou você para ser mais que vencedor em Cristo, para ser um vencedor invicto pela fé, no poder do nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que antes que Elias saia de cena, ele tem que entender que ele é aprovado por Deus por causa da belíssima atitude de andar debaixo de autoridade espiritual. Porque se você voltar aos capítulos anteriores a esse pedido de morte de Elias, Deus falava para Elias: Elias, faça isso, ele fazia. Aí Deus falava: agora sai desse lugar aí que eu determinei você ficar, porque o tempo acabou, e vai para esse outro lugar. E ele ia. E depois desse segundo lugar que Deus determinou que ele fosse, o tempo se cumpriu e Deus falou: agora é tempo de você sair daí e você ir para esse lugar. E Elias ia. Elias veio de um lugar desconhecido. Elias tem um pai e uma mãe desconhecido. Mas Elias era um homem conhecido no céu e temido no inferno. Porque Deus conhecia Elias, e Elias conhecia quem era Deus. Não importa quem conhece você, se Deus conhece você, isto é a maior notícia que pode ser divulgada no planeta Terra. Se Deus conhece você, tudo é possível para você em nome de Jesus. Às vezes a gente acha que Deus só vai dar espaço para grandes figuras do planeta Terra. E a Bíblia vai nos ensinar o contrário, que Deus usa também os improváveis, que Deus usa aqueles a quem ninguém conhece, que Deus anda com aqueles que ninguém quer andar, que Deus ouve aqueles que ninguém quer ouvir, que Deus abraça aqueles que ninguém quer abraçar, que Deus escolhe aqueles a quem ninguém escolhe. E Deus levantou Elias com poder, graça e glória, diante de um problema gigante, instaurado na nação de Israel. Vejam bem, Deus não levantou um exército, Deus não levantou uma nação, Deus não levantou um tremendo de um governo político, Deus levantou um homem disposto a servir ao Senhor. O Espírito Santo levantou um homem com Deus no coração. Mais vale um homem com Deus no coração do que milhares e milhares de bilhões de homens vazios. E Deus enterra a sentença de Jezabel contra Elias. E eu escuto a voz de Deus até quando ele nem mesmo fala.
Eu vejo o que Deus faz com a vida de Elias, que todo mundo que está aqui sabe o que Deus fez. Eu vejo Deus falando assim para Jezabel: sabe uma coisa, Jezabel? Você não vai matar Elias nem hoje e nem amanhã. Pensando bem, nem daqui 3 dias. Pensando melhor, nem daqui 1 semana. Olha, você não vai matar ele nem daqui 1 ano. Olha, nem daqui 1 década, nem daqui 100 anos. Porque quando a gente está na agenda de Deus para viver, pode o inferno todo se levantar contra a nossa vida. Pode acontecer a pior enfermidade na nossa vida, mas Deus vai transformar essa situação e vai dizer para a gente: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. Deus determinou que Elias não ia morrer mais. E todo mundo sabe que em 2 Reis, capítulo 2, Elias foi arrebatado. Elias vive. Você pode aplaudir o Senhor porque Elias vive? Elias vive. Diga para o teu irmão: tu vives. Tantas coisas aconteceram contra você, mas você vive. Diga: eu estou vivo. Levanta as tuas mãos para o céu e diga: eu estou vivo, para a glória do nome do Senhor. Levanta a mão do teu irmão e diga: estamos vivos. Estamos vivos em nome do Senhor. Estamos vivos. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero. Aprenda com o teu pastor: eu quero viver. Diga comigo: eu quero viver. Diga muitas vezes: eu quero viver. Ergue as tuas mãos para o céu e diga: eu quero viver. Você tem a oportunidade de dizer isso diante de Deus. Diga: eu quero viver. Viver não é apenas existir ou subexistir, uma coisa para baixo. Deus quer que você viva de tal forma que você seja gente em plenitude. E tudo isso Deus fez na vida de Elias porque ele andava debaixo de autoridade. Quando a gente tem um compromisso com Deus, Deus nunca vai largar a gente. Deus nunca vai abandonar a gente. Deus nunca vai abrir mão da gente. Deus nunca vai deixar ninguém destruir a gente. Deus nunca vai deixar ninguém colocar um ponto final na vida da gente. Deus nunca vai deixar um problema determinar o fim da gente. Porque Ele nos ama. E Ele é o Senhor da vida. Ele é o Deus da alegria, o Deus do aconchego, o Deus dos muitos beijos, dos muitos carinhos e muitos abraços. E Deus beija você, Deus abraça você, Deus dá um abraço forte em você e diz: tu és meu filho e eu te amo, diz o Senhor. E a Bíblia vai dizer que antes de Elias ganhar o céu, ele vai trabalhar na vida de Eliseu, e Eliseu vai andar debaixo de autoridade. Eliseu sabia que Elias seria tomado, e ele sabia que se no momento que Elias fosse tomado, se ele não tivesse ali do ladinho de Elias, ele ia perder a bênção que ele tanto queria, de ser o continuador do grande ministério que Elias desenvolveu. Elias está a poucos segundos de ir embora e vai sair da história com muita
história para compartilhar. Elias está a poucos segundos de ser arrebatado, de ir embora. E Elias, nesse momento, tem consciência de que era um homem que tinha muita história com Deus. E Deus novamente vai surpreender e vai chamar Eliseu, um homem que, se você olhar na palavra, parecia que não tinha nenhuma história com Deus. Então, todas as vezes, porque a Bíblia diz assim que nós temos que ser provados. Precisamos ser provados para ser aprovados. Todas as vezes que Elias impunha uma prova sobre Eliseu, Eliseu dizia: não te deixarei. Eu vou contigo. A Bíblia diz que quando Elias foi arrebatado para o céu, ele foi arrebatado, mas deixou a sua capa. Eliseu perdeu a presença de Elias no dia a dia, mas não perdeu a presença do Deus de Elias na sua vida, e ainda recebeu e herdou a capa de Elias. E a Bíblia diz que Eliseu precisava passar do lado de lá, porque ele tinha passado pelo Jordão através do ministério de Elias, que bateu a sua capa sobre as águas do Jordão, e as águas do Jordão se abriram, e eles chegaram do lado de lá. Agora Eliseu precisava voltar, e Eliseu pegou a capa de Elias e disse: onde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias abriu o mar, e Eliseu passou o mar a seco, passou o rio Jordão a seco e chegou do lado de lá. Na primeira experiência, ele passou o rio Jordão com aquele que era autoridade espiritual sobre ele, e na segunda oportunidade ele passou pelo rio Jordão debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu quero encerrar essa ministração dizendo assim: Deus não promove soldado que vive longe do general. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: ser soldado fiel até o fim. Ser soldado fiel até o fim. A Bíblia diz que Eliseu vai ganhar um discípulo chamado Geazi. Mas a Bíblia vai dizer que Geazi não vai andar debaixo da autoridade espiritual, por isso ele vai acabar a sua vida sendo um homem leproso. Por isso ele vai acabar a sua vida sendo um homem reprovado. Então, quero encerrar essa palavra dizendo assim: olha, que da mesma forma que o caderno de Timóteo recebia a tinta da caneta de Paulo, e da mesma forma que os ossos de Eliseu estavam conectados à unção da capa de Elias, que da mesma forma que a espada de Josué estava conectada ao cajado de Moisés, coloque o seu cajado debaixo do cajado daquele que te lidera.
Coloca o teu cajado, a tua espada, a tua ferramenta de trabalho espiritual debaixo da autoridade daquele que Deus colocou diante de você como seu pastor. Como Eliseu servia Elias deitando água nas mãos dele, queira servir a liderança que está acima de você, sempre com o melhor que você tem. Como Onesíforo não abandonou Paulo quando Paulo foi abandonado por todos, queira ser um Onesíforo na vida daquele que te lidera, que através da sua vida e da sua família, esse pastor possa saber que ele nunca estará sozinho se depender de você, porque se depender de mim, você também nunca estará sozinho. Pai amado, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pelas pessoas que aqui estão. Quero te agradecer por todos aqueles que o Senhor colocou como pastor acima de mim. A minha vida é o resultado de muitos pastores que me abençoaram. Te agradeço porque eu nunca saí do lugar que o Senhor me colocou. Essa igreja foi fundada em 1979. Eu estou nessa igreja desde 1979. Tenho carinho por todos aqueles que me pastorearam. Mas aprove a Deus, em 1987, me levantar neste lugar como pastor desse rebanho. E louvado seja o nome do Senhor, que desde aquele dia, eu estou aqui, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Te agradeço por esse rebanho querido. Te agradeço pela vida do pastor Walter, sua esposa, sua família. Te agradeço pela vida dos diáconos dessa igreja e suas esposas, pela vida do irmão Marcos, pela vida do Anderson, pela vida do Emerson, pela vida do Alain, pela vida do Eduardo. Marcos, Eduardo, Emerson, Anderson, Alain. Estou esquecendo de alguém? Ezequiel. Como esquecer do Ezequiel? Menino bom. Agradeço a Deus pela vida de vocês e das suas esposas, das suas famílias. Agradeço pelas obreiras, pelos obreiros, pelos adoradores. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre cada vida que aqui está. Quero pedir a tua bênção sobre cada lar. Deus sabe que você tem sofrido, mas Deus te diz mais uma vez: eu cuidei de você. Você que passou por uma grande luta, você que está passando por uma grande luta, saiba que depois de uma grande luta, vem uma grande vitória. Vem um grande mover de Deus. O diabo mandou você se preparar para a luta, mas Deus mandou você se preparar para a vitória e para a bênção que Ele tem para você.
para você se preparar para os novos tempos. A partir de agora, sobre a tua vida, virão os melhores tempos, as maiores mensagens, as maiores manifestações de Deus virão sobre a tua vida. Porque você é escolhido, porque você é escolhida do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor e louva o nome do Senhor, porque Ele está cuidando de você.